Gostaria que os irmãos estivessem então abrindo a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 12, dos versos 22 a 34. Eu creio que é um assunto bem pertinente aos nossos dias atuais. Claro que toda a Bíblia, né, a gente tem essa relação com os assuntos atuais, mas Jesus foi tão tremendo, né, que os ensinamentos daquele tempo valem para toda a eternidade, todas as gerações, assim como o Alex leu esse trecho, né, do Sermão do Monte lá, e é uma continuação, na verdade, né? Jesus continua a ensinar os seus discípulos, então, nesse novo ensinamento, que é a ansiosa solicitude pela vida. Amém? Todos acharam? Vamos então. Acompanhem a leitura, irmãos. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer, porquanto as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva de hoje, a erva que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível dos céus, onde não chegue o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, a exposição da Tua Palavra, Senhor, porque nós viemos aqui esta manhã para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, que é um alimento para as nossas almas, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar a cada coração, a começar pelo meu, ó Pai. Fala a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus que nós pedimos, agradecidos. Amém. Então esse texto, meus irmãos, nós podemos ver ansiosa solicitude pela vida, já é realmente falando acerca da ansiedade. Esta manhã gostaríamos de falar um pouco da ansiedade, das pessoas nesse mundo atribulado, nesse mundo tão corrido, em que as pessoas buscam tantas coisas que não levam a nada. Mas o que seria ansiedade, então, na definição, né, do dicionário, ou então aquela definição mais sensata que as pessoas procuram? É uma emoção caracterizada por um estado desagradável, de agitação interior, muitas vezes acompanhado de um comportamento nervoso. É um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, né? É um evento das pessoas estão preocupadas, as pessoas estão temendo algo que possa acontecer, muitas vezes não acontece, mas as pessoas ficam ansiosas, ficam ali naquela expectativa que tudo vai dar errado, que tudo vai ser ruim e que nada vai dar certo. Algumas pessoas têm algumas manias. Eu, por exemplo, costumo roer unhas, né? E eu tenho lutado contra isso. Há pouco tempo eu falei com minha esposa, né? Puxa, Flávio, eu tenho que parar de comer unha, né? E então eu comecei a perceber, comecei a orar por isso, porque isso é errado, né? É uma questão de higiene, uma questão que pode trazer doenças. Ainda mais eu que trabalho com muito dinheiro todo dia, né? Então é algo muito sujo. E eu coloquei isso no meu coração. E há alguns dias eu consegui manter a minha unha crescendo. Quase todos os dedos da mão.
Mas aí eu comecei a pensar, qual é essa relação com as minhas unhas? E eu comecei então a notar que todo momento que eu andava ansioso, que eu estava nervoso, que eu estava aflito, puxa, isso não vai dar certo, isso aqui está errado, estou estressado, vou comer unha, né? Vou roer unhas. E isso assim também é na nossa vida. Muitas vezes nós paramos e cada um tem algo para descontar, né? Alguma coisa para fazer, que desconte aquela ansiedade. Então todo momento que eu ficava ansioso, eu estava assistindo o jogo de São Paulo lá, começava a roer unhas. Falei, puxa vida, o time não vai para frente, né? Então são esses pequenos momentos que a gente fica ansioso e começa a descontar. Você para então de ter aquele controle emocional e começa a ficar ansioso. Mas isso é preocupante para nós, meus irmãos. Por que isso é preocupante? Você se considera uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você vive antecipando os seus problemas? Ou seus problemas estão longe e você pensa que estão batendo na sua porta? Você sofre antes dos problemas virem porque você sabe que vai vir um problema. Aonde você vai morar? O que vai vestir? Onde vai trabalhar? Como vai ser a sua aposentadoria? E se você vai ficar doente? E se alguém da sua família morrer? Como vai ser? As coisas nem aconteceram e nós já estamos antecipando os problemas. Nós não paramos para analisar isso, porque a ansiedade é o mal deste século. Atinge homens, mulheres, jovens, velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão a entrar em erupção. São como um barril de pólvora prestes a explodir. Nós convivemos com as pessoas diariamente. E eu muito mais, porque eu atendo o público o dia inteiro, né? Algumas pessoas também atendem aqui. Mas eu mexo com uma parte muito sensível das pessoas, que é trabalhar no setor financeiro. E as pessoas vivem endividadas e vivem gastando muito. E depois ficam aflitas, puxa vida, eu comprei o que não precisava, eu emprestei mais do que eu podia pagar. E as pessoas então ficam ansiosas. E muitas vezes quando alguém vai lá comprar uma casa, né, ou comprar algo que demore mais tempo para pagar, então as pessoas ficam ansiosas. Puxa vida, mas se eu assinar isso aqui, puxa, são 30 anos, né, que eu vou ficar pagando minha casa. E se amanhã eu morrer, né, e se eu não conseguir, e se eu perder o emprego, e tantas outras coisas começam então a colocar aqueles obstáculos, não olhando para si mesmo, pensando que nós temos um Deus a quem nós podemos confiar, a quem nós podemos recorrer em todos os momentos. Ele sabe de tudo, assim como o texto que nós lemos, Ele cuida de tudo nas nossas vidas. E muitas vezes essa ansiedade toma conta da nossa fé, e a nossa fé então é enfraquecida. A nossa fé então começa a perder o efeito, a nossa fé não se torna tão grande, ao ponto que nós começamos então a ficar ansiosos e começamos a perder a fé em Deus. A ansiedade se torna maior do que a nossa fé. Mas há várias causas de ansiedade. A ameaça. Tem gente que se sente ameaçada todo dia, ameaçados por ficarem doentes, ameaçados por medo de morrer, ameaçados por tantas coisas. Há pessoas que sofrem apenas pelo fato de ter uma dor de barriga. Nossa, minha dor de barriga, puxa vida, eu não quero ir no médico, porque vai que o médico acha que é uma coisa muito grave, e daí eu vou ficar muito doente, e daí eu vou ser internado, e daí logo eu vou morrer. Eu não vou no médico por causa dessa dor de barriga, eu vou aguentar assim mesmo. Tem misericórdia, Senhor. As pessoas sofrem mesmo por uma simples ameaça, se sentem ameaçadas, porque uma pequena, como nós conhecemos aquele ditado, né? Tempestade em copo de água. Uma pequena faísca pode causar uma explosão, e nós somos assim, sensacionalistas. O mundo é assim, o mundo prega isso, né? Qualquer coisinha pode se tornar estrondoso. Mas também o medo, meus irmãos, o medo é uma causa da ansiedade. O medo é uma resposta à ameaça real ou percebida. Ou seja, quando você está numa situação perigosa, você vê ali um marginal perto de você, né? Você fica com medo, né? Puxa vida, aquele cara vai vir me assaltar, né? Então é o medo que você está ali. Agora tem uma pessoa que está lá em São Paulo, né? Aí já se torna ansiedade. Puxa vida, aquele ladrão lá de São Paulo, ele vai vir para Itapeva, vai pegar um ônibus a Transpem, vai vir em Itapeva, vai descer perto do meu bairro, vai entrar na minha casa, roubar minha televisão e ele vai embora. Então, é um medo também que você tem, mas já é uma ansiedade. Porque a ansiedade é algo que ainda vai acontecer, que você nem sabe se vai acontecer, mas você já fica ansioso.
você já fica com aquele receio, aquele medo que vai acontecer lá na frente, mas você não tem realmente a certeza se isso vai acontecer. É uma expectativa de ameaça futura. Então, ainda pode ser que aconteça, mas você já está com medo. Você já tem medo do que possa vir a acontecer. Mas também, meus irmãos, os efeitos da ansiedade, né? Há dois tipos dos efeitos da ansiedade. São as reações físicas e as reações espirituais. Nas reações físicas do nosso corpo, mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química. Vivemos hoje o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. Hoje nós sabemos que, né, a indústria dos remédios lucram muito, principalmente com calmantes. E falo aos irmãos que alguns pesquisadores dizem que os calmantes são feitos muito mais por farinha do que por próprio remédio, né? Eles botam muitas coisas lá que não adianta para nada, só para acalmar as pessoas. Quem sabe um hortelã lá moído ou algumas outras ervas moídas lá, apenas para acalmar as pessoas. Porque 50%, o que são psicossomáticas, né? São doenças, como o próprio nome diz, né? A soma de alguns distúrbios psicológicos. Na verdade não tem nada físico, é tudo da sua mente, é tudo do seu organismo. O estresse, a depressão, são algumas doenças, algumas síndromes que as pessoas estão descobrindo, né? Os cientistas estão estudando algumas síndromes que as pessoas têm, de ficarem com medo, de ficarem se escondendo, que ainda nem foi, que está sendo estudado ainda, mas as pessoas sofrem antecipadamente por tudo isso. E essas doenças então, não são, né, quando você quebra a perna, quando você torce lá o tornozelo, mas são doenças da cabeça. Por quê? Porque você tem deixado, né, o mundo, a correria do dia a dia, tantas coisas tomar conta da nossa cabeça e não do nosso corpo em si, do nosso corpo físico. Lá em de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves do céu. Os corvos não semeiam, não colhem, não têm despensa e não têm celeiro, mas Deus mesmo assim os abençoa. Meus irmãos, nós somos tão aflitos, as pessoas estão tão aflitas hoje em dia sobre os seus empregos, sobre o que vai acontecer, né, sobre o que vai ser do futuro. E nós sabemos que realmente, né, isso, né, não nos compete, é a providência de Deus. Mas eu trabalho numa empresa pública, né, e para quem trabalha numa empresa pública hoje, as coisas não estão fáceis, né, porque muitas pessoas, né, pensam, as pessoas têm esse paradigma de que funcionário público é aquele que é folgado, né, que não trabalha, mas na verdade eu costumo falar que para você entrar num cargo público, você tem que dedicar muitas horas do seu estudo, né? Eu estudei muito tempo para passar no concurso público. E na verdade eu tive 3 cargos públicos até hoje. Isso já foi mais de 20 e poucos anos da minha vida. Mas eu coloquei isso no meu coração, né? Senhor, eu vou estudar porque eu quero passar no cargo público. Mas nós sabemos que hoje o cargo público, ele não é mais aquele cargo tão seguro assim, né? Ele já está como um cargo na iniciativa privada. E na nossa empresa lá, na repartição pública, né, nós tivemos esse ano político, né, muito debatido, e as pessoas então falam muito em privatizações, né, porque a gente tem que diminuir, né, a máquina pública, os gastos, e as pessoas que trabalham comigo estão ansiosas no último, estão medrosas, se sentem ameaçados a todo momento. Meu Deus, vai privatizar o banco e agora eu vou ser mandado para a rua e eu vou ficar sem emprego, e como é que eu vou comer, como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar minha casa, como é que vai ser? E a todo momento, meus irmãos, eu tenho que chegar e falar: meus irmãos, esse banco ao qual nós trabalhamos, isso não é nada, não compete nada. Por que você está aqui hoje? Não é providência de Deus? Cada passo da nossa vida é providência de Deus, né? Se você está aqui hoje e amanhã não vai estar, é porque Deus quis. Por que você vai ficar ansioso? Por que você vai ficar com medo? Você nem sabe se isso vai acontecer, se vai acontecer. E se acontecer, eu vou estar preparado. Por quê? Porque não estou ansioso pelo amanhã. Eu sei que Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai me dar o sustento assim como me deu até hoje. Eu morri de fome até hoje, eu passei fome hoje. Eu não passei por quê?
porque Deus cuida de toda a providência nas nossas vidas. Então a cada momento, meus irmãos, não tenha medo do seu trabalho, se o seu trabalho está devagar, se o seu trabalho está ameaçado. Se você for despedido, demitido, Deus vai arrumar outro para você, porque você é filho de Deus. Ele nunca vai desamparar um dos seus. Então a ansiedade é cega, meus irmãos, ela nos amedronta. Do maior para o menor, se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que alimento e as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes, porque Deus é responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida das maiores coisas que é o nosso corpo, acho que Ele não vai cuidar das nossas vestes, né, do que vestir, do que comer. Deus providencia todas as coisas para a nossa vida, e por isso então nós devemos ser gratos a Deus. Mas, meus irmãos, nós podemos também saber que Deus já se agradou em nos dar o reino, e nós não precisamos de tantas coisas assim. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O que mais nós precisamos? Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Agora você vai discutindo sobre o tênis que você vai calçar? Não tem coisa muito mais importante para nós então agradecermos e refletirmos e pensar, trazer memória aquilo que me dá esperança. É como o Alex falou aqui esta manhã, sobre o sal da terra, a luz do mundo. Meus irmãos, né, Deus já nos deu o reino, nós somos filhos de Deus, salvos. Nós somos salvos. Nós temos sim que pregar o evangelho, mas nós temos que ter essa consciência de que todas as demais coisas não serão acrescentadas. Nós somos filhos de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, Deus já tem providenciado, Deus já tem nos abençoado. Deus nos amou com amor eterno. Ele enviou o seu Filho unigênito, Ele provou o seu amor por nós, porque colocou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o seu reino. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Está lá em Romanos, capítulo 8, no verso 32. Meus irmãos, estejamos contentes. Talvez você não tenha aquela fortuna, mas aquilo que você tem é o que Deus quis que você tivesse. Porque talvez se você fosse rico, você não estaria aqui esta manhã. Você não estaria agradecido, não estaria então sendo alguém que busca essa intimidade com Deus. Porque nós sabemos, o homem, quanto mais alto ele está, mais ele quer se distanciar de Deus. Porque ele se acha autopoderoso, né? Ele pode tudo, ele sabe todas as coisas, e ele perde a dependência de Deus. Mas também nós temos que saber, meus irmãos, aqui no verso 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, meus irmãos, nós temos uma promessa de Deus. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem buscado as coisas de Deus? Eu conheço irmãos que, infelizmente, né, trabalham quase que 24 horas por dia. Ele trabalha, depois ele sai, ele faz outro bico, e daí domingo ele trabalha de novo, e assim vai. Por quê? Porque ele quer juntar dinheiro, ele quer juntar riquezas. E o que a palavra de Deus nos diz? Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No meu serviço anterior, eu trabalhava como agente de escolta, né, que trabalhava em penitenciária. E então eu trabalhava por turno. E isso me deixava tremendamente triste, meus irmãos. Quando era no domingo, quando era domingo eu ficava chateado. Falei, meu Deus, é dia do Senhor, como que eu vou trabalhar hoje no domingo? E eu ficava tão triste. Todo mundo tem que trabalhar domingo, né? Claro, porque a semana não para. Mas eu ficava tão chateado que eu saía tarde da minha casa e ia trabalhar. Eu entrava às 6 horas da tarde. Falei, meu Deus, eu podia ir para o culto, né? Estou perdendo o culto hoje, estou perdendo de estar lá com os irmãos, ouvir o pastor. Estava perdendo de participar do louvor, de tocar no louvor. Isso me entristecia tanto, meus irmãos. E eu pedia para Deus, me ajuda a sair daqui, Senhor, me ajuda, me ajuda. E assim eu fui orando, eu fui procurando, né, e fui buscando a presença de Deus para que Ele então pudesse me arranjar um novo emprego. Mas é interessante, meus irmãos, que naqueles momentos, os irmãos acreditem, eu fui edificado dentro de uma penitenciária muitas vezes. Por quê? Porque no domingo à noite, algumas celas lá, de alguns presos lá, eu ficava na muralha em cima assim. Mas eu, estando perto, eu podia ver, eles cantavam alguns hinos. Inclusive corinhos que nós cantamos aqui, né? Nós cantamos alguns que eles lá cantam dentro da penitenciária. E eu via eles lendo salmos. Isso era tão bonito, tão profundo. Pense você dentro de uma cadeia, preso, louvando a Deus, lendo a palavra, meditando. Meu Deus, né? Eu estava junto com eles, eu estava participando do culto com eles.
Né? E isso era tão, né? Se você tiver a oportunidade de um dia participar disso, eu estava lá em cima e eles lá embaixo, e eles ficavam observando assim, eles sabiam, né? Aí uma vez até um me perguntou: ô seu guarda, você é evangélico, é? Eu falei: eu sou. E eu sei que vocês também são, né? Vocês conhecem a palavra, vocês cantam hinos, continue assim. Eu fico muito feliz quando vocês estão cantando, né? Glória a Deus. Eu não posso fazer um culto aqui, né? Porque eu tô com uma arma aqui na mão, fica meio estranho. Mas eles lá cantando, louvando a Deus, isso era tão gratificante. Você vê pessoas que poderiam estar amarguradas, poderiam estar revoltadas, porque lê a palavra do Senhor. Eu vou ficar preso 20 anos. Mas eles cantavam tão fervorosamente que você não, né? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir em grupos de tratamento, né? Para viciados, enfim, lá no Salva-Vidas ou Mãe da Vida. Vocês já chegaram a perceber como aqueles irmãos cantam? Eles não cantam com a voz, eles cantam com o coração. Parece que eles usam todas as forças que eles têm para cantar. E assim era lá também. Nós, meus irmãos, muitas vezes quando nós né, em alguns cultos, particularmente, não todos, mas os irmãos vão cantar hino, né, assim como esse que nós estávamos cantando, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Cadê a nossa alegria? Né, aqueles irmãos cantam com o coração, cantam com a alma, e nós cantamos tão desleixados, parece que é uma obrigação. Você está lendo? Então fique quieto, então não cante. Não, meus irmãos, nós temos que soltar a voz com o nosso coração. Nós temos que sentir aquilo que nós estamos cantando. Não é falar para fora. Mas nós temos que saber, então, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Deus vai cuidar das nossas necessidades. Mas aqui finalizando, meus irmãos, não quero tomar muito tempo dos irmãos, vamos acompanhar comigo o verso 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós devemos saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Mas é o nosso investimento financeiro? Não, o investimento da nossa vida. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento por um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino deve ocupar a mente e o coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Nós somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros não na terra, mas nos céus. A colocarmos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos. Há poucos dias atrás, eu tive uma conversa com o senhor, já de idade. Ele estava, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 65 a 70 anos, e ele olhou para mim naquela simplicidade, um homem, e há pouco tempo ele ganhou uma ação na justiça lá, onde ele trabalhava, e ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro mesmo, e ele está rico, praticamente hoje. Aí ele olhou para minha cara assim, eu fiquei pensativo com isso. Ele olhou para minha cara assim: puxa vida, eu estou olhando para você, eu lembro de mim, porque na sua idade eu estava aí trabalhando, eu estava correndo feito um doido para lá e para cá, com a minha vida. E hoje, olhe para mim hoje. Eu olhei para ele, olha, eu tenho dinheiro, veja a minha conta, eu tenho dinheiro, mas olha a minha idade, eu já não tenho o que fazer. Por que eu vou usar esse dinheiro? Eu falei: mas o senhor se arrepende então, O que aconteceu? Pois é, eu corri tanto para ganhar esse dinheiro e hoje eu não posso gastar. Aquilo me tocou tanto no meu coração, eu fiquei tão, Eu falei: puxa, meu Deus, e tem tudo a ver com o nosso texto. Nós corremos tanto buscando arrecadar, guardar dinheiro para a nossa vida futura, e nós não pensamos no hoje. Se amanhã você não vai poder gastar. Isso se você chegar lá para gastar, se você não morrer antes. E eu vejo muitas pessoas assim hoje em dia, correndo atrás daquilo que não edifica, meus irmãos. Nós não devemos correr atrás daquilo que a traça corrói, daquilo que nós não podemos levar. Você vai conseguir levar dinheiro para o céu? Não vai. Nós temos que ajuntar tesouros no céu. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Nós temos que buscar. Nós temos que aprender. Há tantas vidas aí pedindo socorro. E o que nós temos feito?
Nós temos aconselhado, nós temos visitado. Não, meus irmãos, nós temos que parar com a nossa correria do dia a dia e buscar aqueles irmãos, orar para que Deus nos capacite, para que Deus ilumine a nossa igreja presbiteriana, não somente aqui, não na minha igreja, mas em todo o nosso Brasil. As pessoas estão desertando da igreja, as pessoas estão buscando os prazeres temporários, né? Aquilo que realmente eles acham que é importante, aquilo que é bom para eles, mas não sabem o que virá no futuro. Nós sabemos que a nossa vida é eterna, não é essa vida mesquinha nesse mundo. Nós temos que passar por aqui, nós temos uma missão a cumprir, mas nós temos que pensar lá nos céus. E finalizando, meus irmãos, no reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus há ricos, pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e vivermos ansiosos. Mas o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos-nos nele para sempre. Meus irmãos, com essa breve explanação esta manhã, eu já falei um pouco a respeito na minha igreja, uma certa vez, sobre ansiedade, e eu trago aos irmãos esse assunto tão importante e tão corriqueiro no nosso dia a dia, para que os irmãos possam refletir sobre isso. Cada momento da sua vida, né? Eu acho interessante, os jovens hoje em dia, eles são muito ansiosos com o celular. Você manda uma mensagem, mas já fica esperando que a pessoa responda. Você nem sabe se a pessoa está do outro lado, se o celular está desligado, carregando. Mas as pessoas já mandam mensagem esperando uma resposta. Ansiedade do dia a dia. Isso é só uma mensagem de celular. Mas nós estamos ansiosos por tantas coisas e deixamos de lado a fé. Onde está o seu coração? Né? Onde está o seu tesouro? Onde está o teu coração? Você tem pensado nas coisas desse mundo? Você tem botado o seu coração no seu trabalho? Você tem botado o seu coração na sua casa, no seu carro? Ou você tem colocado o seu coração, né, em Deus, naquilo que realmente deve estar no nosso coração? Que nós possamos pensar sobre isso, meditar sobre isso, para que não andeis ansiosos por coisa alguma, certo de que Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós, e que Deus nos abençoe. Amém? Alguém tem alguma colocação, né, quer adicionar alguma coisa, compartilhar alguma coisa? É um momento legal a escola dominical, eu acho importante. Eu sou alguém que pergunta bastante. Não é verdade mesmo? A nossa irmã lá sempre nos acompanha. Foi. Isso. Pensa. Sim. É verdade. Puxa vida. Sim. É verdade. É verdade mesmo. É verdade mesmo. É realmente o chamado, né? E só um fato curioso, meus irmãos, eu fui numas palestras que teve lá da uma empresa, lá no Rio de Janeiro esse ano. E lá teve um futurista. Os irmãos sabem o que é futurista? É aquelas pessoas que dão, né, que fazem palestras sobre o futuro, sobre o que vai acontecer.
E ele afirmou lá para mais de 500 pessoas que tinham lá da empresa, né, que daqui a 20 anos ninguém mais vai morrer, exceto por acidente. Porque a tecnologia, o estudo sobre os genes está tão avançado que em 20 anos ele falou que ninguém vai ficar... Na verdade, as pessoas vão ficar doentes, mas você vai conseguir ser curado. Porque se o estômago estragar, eles vão fabricar outro e implantar na pessoa. Se o coração começar a falhar, eles vão fabricar outro e colocar na pessoa. A que ponto chegamos, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com essas pessoas? Ele afirmou isso, ninguém mais vai morrer. Né? Ninguém vai mais, a não ser que você bata lá o carro lá e morra. Eu falei, estão brincando de ser Deus. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado, né? Vamos buscar a presença de Deus dia após dia e vamos fazer, né, trabalhar na obra de Deus, porque tá feia a situação. Que Deus nos abençoe. Amém?